Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Desejo muita vida, saúde e paz para todos vocês e a família de vocês. Tá bom, gente? Muita saudade, gente. A cada dia que passa, a saudade de vocês, da escola, né, dos meus colegas de trabalho aumenta cada vez mais. E a vontade de estar lá, né, ensinando a vocês presencialmente, né, vendo vocês pessoalmente, conversando ali na sala, nos corredores. Cada dia que passa, essa vontade de estar junto, ela ainda é maior. Mas junto com essa saudade, gente, eu também tenho a esperança de que em breve tudo isso vai acontecer, né? De nós estarmos na nossa escola, de estarmos na nossa sala de aula, estarmos juntos, não é isso? Galera, vamos seguir, né, com as doenças comuns na clínica médica, certo? Hoje nós vamos dar aí o prosseguimento nas nossas videoaulas. Peço para vocês, por favor, que acompanhem as aulas e as atividades, né? Eu sempre lembrando da importância de assistir essas videoaulas e de realizar as atividades, né? Lembrando que o tempo não parou, né? Nem o tempo parou e nem nós paramos. Estamos aí dando sequência ao nosso curso e aos nossos estudos. Beleza, gente? Então, galera, vamos aí iniciar a nossa aula de hoje, certo? E aí, hoje nós vamos falar sobre as doenças, né, do sistema respiratório. Tá bom, galera? Então, falando aí das doenças comuns, né, na clínica médica, nós vamos falar aí hoje, né, nós falamos nas aulas passadas das doenças do sistema, né, cardíaco, né, as doenças cardíacas, e agora nós vamos falar do sistema respiratório, das doenças, né, relacionadas ao sistema respiratório, beleza? Gente, ó, um breve, né, vocês estudaram aí anatomia, os sistemas, então nós vamos fazer aqui vamos fazer aqui uma breve recapitulação, né? Vamos aqui relembrar o sistema respiratório, que é composto por nariz, boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios, né? E os pulmões, tá bom? Ali, gente, aqueles tronquinhos ali dentro dos pulmões são os brônquios, certo? Então, aqui é a composição grossa do sistema respiratório. Né? Uma composição mais detalhada nós temos aqui. Né? Também, né? Além do que nós vimos no slide anterior, acrescenta-se o coração, né? O diafragma, que é o principal músculo da respiração, a epiglote, né? A língua, o cérebro, né? Tudo isso aí compõe o sistema respiratório. Beleza, gente? Aqui, gente, ó, o diafragma, né, como diz aqui, só que está escrito em espanhol, que vocês aprendem muito bem com a professora Piusmari, né? O diafragma, ele tem forma de paraquedas, como vocês podem ver aí nessa figura. Certo? Como eu disse para vocês anteriormente, o diafragma, gente, ele é o principal músculo da respiração. Ele é responsável por separar as cavidades torácicas, né, da cavidade abdominal. Tá bom? Gente, ó, o músculo diafragma, ele é encontrado em todos os mamíferos e em algumas aves.
né? Em humanos, o diafragma ele insere-se, né, na parte anterior, né, ao externo, né? Lembrando aí o ossinho externo, esse ossinho aqui do meio aqui da nossa figura, certo? Então ele se insere, né, anteriormente no externo e nas costelas e posteriormente, né, na coluna. O diafragma ele é um músculo estriado esquelético, né, em formato de cúpula, né, que parece aí um paraquedas, como vocês estão vendo aí na figura, vocês estão vendo isso bem, né, e ele pode ser caracterizado como um assoalho da cavidade torácica, né, e o teto da cavidade abdominal, né? Lembrando que o assoalho, gente, né, é aí a parte de baixo, né? Tá bom? Então ele pode ser aí como um assoalho da cavidade torácica e o teto da cavidade abdominal, tá bom? Como vocês estão vendo aí na figura. Então aí uma breve recapitulação aí do diafragma, que vocês já o conhecem bem, certo? Aqui, gente, nessa figura, nós estamos vendo aí a língua e logo atrás da língua, gente, né, encontra-se a epiglote, certo, pessoal? A epiglote, gente, ela se encontra no início da laringe, né, uma espécie de lâmina que se encontra por trás da língua, como vocês podem ver aí na figura. Né, ela serve para fechar a ligação da faringe com a glote, né, e durante a deglutição. Certo? Para quê? Justamente para que o alimento não vá para o lugar errado, né? Causando aí uma broncoaspiração, né? Ou algo do tipo. Certo, gente? Né? Vamos lá. Vamos dar seguimento. Então, aí vocês estão vendo a epiglote, né? Logo atrás da língua, certo? Aí, gente, né? Mais uma foto aí da cavidade oral. E agora, gente, nós vamos começar as doenças em si, né? Hoje eu vou falar para vocês de duas doenças, certo? E duas doenças bastante conhecidas. Nós vamos iniciar com o resfriado e depois nós vamos falar sobre a gripe, tá bom? Gente, ó, o resfriado, o que é o resfriado, né? Por que nós recapitulamos, né? Por que nós tivemos aí uma revisão do sistema respiratório? Para que vocês entendam o que é essas doenças, certo, gente? Beleza? Gente, ó, o resfriado, ele é a inflamação e infecção aguda do nariz e garganta causada por vírus, né? Uma infecção viral do trato respiratório superior. O resfriado ele leva umidade para dentro do organismo, né? E realmente a gente sente assim o organismo úmido, né? Quando nós estamos resfriados, nós temos essa sensação de umidade. O trato respiratório se esfria e acumula umidade. Por isso é importante colocar essa umidade para fora, né? E aí, professor, como é que a gente coloca essa umidade para fora? As narinas, né? O nariz, ele fica o quê? Com coriza, né? Os olhos, eles lacrimejam, né? E você tem, assim, sensação de mal-estar. Então, gente, aquela coriza que sai do nariz, né? E quando você começa a espirrar, né, e os olhos começam a lacrimejar, nada mais você está colocando ali a umidade do seu corpo para fora, né? Por quê? Porque tem muita umidade acumulada ali, tá bom?
E também isso nos traz uma sensação de mal-estar. Gente, ó, o resfriado é uma infecção branda das vias aéreas. O que é uma infecção branda, professor? É uma infecção leve, né? Que com o tratamento, muitas vezes o tratamento, né, caseiro, feito em casa, ou medicações bem leves, você consegue aí resolver o problema, né? Pode ser causado por vários tipos de vírus, né? Só que o rinovírus, ele é o mais comum, né? E ele é extremamente contagioso. Gente, ó, quais são os sinais e os sintomas do resfriado? Né? Após 1 a 3 dias, né, da entrada do vírus no organismo, é que começa a aparecer os sintomas, né, que é o corrimento nasal, congestão. Né? O que é congestão nasal? Nariz entope, né? O famoso nariz entupido, espirro, né? Você perde o paladar, né? Você não sente o gosto das coisas, nem sente cheiro. Né? Você tem aí essa perca de paladar e olfato, sente coceira na garganta, né? Além de bastante tosse, certo? E às vezes a gente gosta de tossir porque a tosse ajuda aí assim, a aliviar a coceira. Quando a garganta está coçando muito, às vezes a gente. Não que a tosse seja uma coisa boa. Eu não estou falando que a tosse é bom para coçar a garganta. Não estou falando isso. Eu estou falando que nesse processo, né, de você estar resfriado, muitas vezes quando você tosse, né, ajuda aí no alívio da coceira na garganta. Só isso que eu estou falando, certo? Gente, ó, a sua transmissão ela ocorre por dois métodos, né? O aerossol, o que é aerossol? Né? Os aerossóis. Nós temos gotas, gotículas, né? Temos gotículas e aerossóis. O que são gotículas? São menores do que gotas, certo? Por exemplo, quando você espirra, né? Quando você espirra, aquilo que você vê do seu espirro, aquelas várias microgotas que você vê do seu espirro são gotículas. As que você não vê são aerossóis, certo? Porque são bem miudinhas, são minúsculas, né? Praticamente aí que invisível ao olho nu. Né? Então, aerossol, né, que é transmitido por gotas nasais, né, expelidas pela pessoa contaminada, que são inaladas por outra pessoa. Né? Por quê? Porque as gotículas, elas caem, né? Elas têm peso suficiente para chegar até o solo. Os aerossóis não. Né? Eles são tão pequenos, né, que eles ficam no ar, em circulação no ar. E aí outras pessoas acabam inalando, né? Pelo próprio nariz ou então pela boca, certo? Órgãos aí que fazem parte do nosso sistema respiratório. O método de contato direto, você inala o vírus pelo nariz, né? Logo depois você toca o nariz ou espirra na sua mão, o que contamina seus dedos com o vírus, né? E depois você abre uma porta depositando os vírus na maçaneta. Então, você está doente, né? Ó, você inala o vírus pelo nariz, você adoeceu, o que contamina os seus dedos com os vírus. Depois, né, você abre uma porta e deposita ali. Aí você espirrou, atchim! Então, quando você espirrou aqui, que você está com o vírus, atchim! E logo depois você pegou numa maçaneta, por exemplo, você já deixou ali a maçaneta contaminada. Né? E aí qualquer pessoa, né, que pegar os germes, ela pode tocar nos olhos, nariz ou na boca e logo estarão resfriadas também, certo? Gente, os sintomas eles surgem, né, de 24 a 72 horas após a transmissão do vírus,
costuma durar de 5 a 7 dias, porém, em 25% dos casos, os sintomas persistem até mais de 2 semanas. Né? E a maioria das pessoas apresenta de 3 a 5 quadros, né, de resfriado por ano. Né? Aí é natural, né, que vez por outra aí nós fiquemos resfriados, certo? Por ser um vírus altamente contagioso, certo? E por ser muito comum. E aí, galera, né, o profissional de enfermagem, né, dentro dos cuidados, ele deve explicar ao paciente as necessidades, né, da ingestão de água, certo, gente? Tampar o nariz e a boca ao espirrar e tossir para que não transmita a outras pessoas, para que esses aerossóis, né, eles não fiquem ali no ambiente, principalmente em lugares que não circula ar. Né? Por exemplo, a nossa sala de aula, ela é toda fechada com ar-condicionado. Então, assim, é bom, é excelente, é confortável pra caramba. Mas também, gente, para esse tipo de doença aqui é uma maravilha. Por quê? Porque o ar, ele não circula, né? Não é as janelas abertas, a porta aberta, o ar circulante, não. É aquele ar ali para 45 alunos mais o professor, certo? E também, gente, né, instruir aí o paciente, aí ele está sempre aí fazendo aí a lavagem de mãos, né, fazendo aí a asepsia das mãos, certo, gente? Evitar aglomerações, ó, repouso. Além disso, né, o enfermeiro ele deve observar e registrar as características da tosse. Não só o enfermeiro, gente, o técnico em enfermagem também, certo? Por que observar e registrar as características da tosse? Porque o paciente ele está internado numa clínica médica, certo? Lembrando que nós estamos falando aqui de doenças comuns da clínica médica. Então, quando eu estou falando de resfriado para vocês, é porque pode ter um paciente, né, que fique resfriado na clínica médica, né? E aí vocês sabem como é que vocês vão agir, certo, gente? A gente fala para o paciente, né, a necessidade de ingestão de água, mas a gente não só fala, a gente oferece, né? Seu José, Dona Maria, vamos tomar aqui uma águazinha, a gente chega, ó, né? Quando o paciente for espirrar ou tossir, né? Aí realmente a orientação dá ali um guardanapo, um pedaço de papel higiênico para que ele possa, né, fechar o nariz e disponibilizar um lixo para descarte. Certo, gente? Afastar ele de outros pacientes saudáveis, certo? Para quê? Para que não contamine os outros, beleza? E aí, gente, né? Uma outra doença aí bem parecida é a gripe, né? Também ela é causada por um vírus, né? Diferente aí do resfriado, que é causado pelo rinovírus. A gripe ela é causada pela influenza, né? Ela é uma infecção mais grave do que o resfriado e ela apresenta um quadro clínico mais rico que o resfriado, né? O quadro clínico dela é pior do que o do resfriado, né? Por quê? Porque quando nós estamos gripados, nós temos dores musculares, temos o corrimento nasal também, a, as passagens respiratórias, né? As vias respiratórias, elas podem ficar inflamadas. Temos febre, dores pelo corpo, dor de cabeça, mal-estar, perda do apetite, dor de garganta, tosse. Alguns nós temos, né, os sintomas do resfriado e algo mais. Por isso que nós dizemos que é mais rico, né? Porque nós temos mais sinais e sintomas do que o do resfriado, certo?
Na gripe, os sintomas costumam aparecer subitamente, ao contrário do resfriado, né? Onde eles surgem gradualmente. Né? Por exemplo, lá no resfriado, você tem, eu estou aqui com mal-estar, né? Aí depois do mal-estar, aí começa aí a escorrer o nariz, né? Então, o mal-estar de hoje à noite, amanhã de manhã, o nariz já está escorrendo, né? Aí depois, quando for na hora do almoço, aí você, poxa, mas eu não estou sentindo o gosto aqui da comida, né? Aí você vai cheirar, também não estou sentindo o cheiro da comida. Então, isso é gradualmente, né? Subitamente, gente, é quando aparece de uma vez, certo? Você já acorda com dor no corpo, corrimento nasal, né? Muitas vezes você já acordou aí, a garganta, mesmo que de forma ainda inicial, né? Mas inflamada, enfim, certo? A tosse e a febre, gente, são sintomas precoces, né? Muitas vezes a gripe aí, né? O primeiro sintoma de uma gripe é tosse e febre, beleza? Por isso que fala, né? São sintomas precoces. Por quê? Porque são os primeiros sintomas, né? E aí depois aparecem os outros, certo? Gente, a transmissão, né? A transmissão da gripe é igual a do resfriado e a doença, ela costuma ser até 2 semanas, né? Ela pode durar aí até 2 semanas. O tempo em que o paciente mantém-se contagioso dura até 7 dias ou 24 horas após a resolução da febre. Então, a pessoa gripada, né, a partir do momento que ela se contaminou ali com o vírus influenza, ela pode até durante 7 dias transmitir, certo? Esse vírus, certo? Ou, né? No professor, mas eu me contaminei, aí eu tive febre durante 3 dias, né? Houve ali a contaminação, eu tive febre durante 3 dias e depois de 3 dias eu não tive mais febre. Então, né, do momento em que a pessoa parou de ter febre até 24 horas após, né, depois dessas 24 horas, aí também o risco aí de contágio ele é bastante diminuído, tá bom? Por que que eu digo bastante diminuído? Porque teoricamente não se transmite mais, certo? Mas pode ocorrer transmissão? Pode. É raro, mas pode acontecer, né? Então, assim, o risco ele diminui. A gripe também apresenta uma maior taxa de complicações. Por quê? Porque a gripe ela pode evoluir para uma doença pior, né? Por exemplo, pneumonia, certo? Bronquite, né? Inicia com uma gripe e às vezes aí uma gripe maltratada, uma gripe mal curada, ela pode evoluir para uma doença pior, certo? Seja causado por vírus ou bactérias. Beleza, gente? E a gente vai ver aí essas evoluções, essas doenças mais para frente, né? Nas outras doenças que a gente vai ver aí no decorrer aí das nossas aulas. Galera, além da vacina contra a gripe, já existem remédios específicos contra a influenza, que, quando indicados, devem ser administrados com no máximo 48 horas do início da doença. Né? Nós temos aí a vacina influenza, gente, que ela é anual, certo? Conhecida aí como vacina da gripe também. Beleza? E vocês aqui vão administrar aí essas vacinas nos pacientes que chegarem lá na UBS. Vocês que vão instruir esses pacientes, certo? Vocês é que vão. Eu sei que a aula, né, é de clínica médica, mas a vacina ela é dada em UBS, né? A vacina ela é para prevenção, né? Então, lugar de prevenir é na unidade básica. Então,
é com vocês também essa parte aí, né? Quando chega lá o paciente para tomar vacina, vocês aqui vão falar da importância dessa vacina para o paciente, principalmente os grupos prioritários e de risco, né? Como gestantes, idosos e por aí vai, certo? O tratamento, gente, específico é indicado em crianças, idosos e pessoas com comprometimento do sistema imune, né? As pessoas que têm o sistema imune comprometido, certo? Não cura a gripe, mas reduz bastante seu tempo de duração e ajuda a prevenir, certo, as complicações. É importante, né, o tratamento com antivirais só deve ser feito após avaliação médica, né, gente? A nossa missão aqui, gente, a nossa missão aqui não é prescrever tratamento para ninguém, né? É aplicar o tratamento prescrito pelo médico. É administrar aquilo com aquelas medicações conforme prescrição médica. Então a pessoa está gripada lá na clínica médica, beleza, né? Eu vou ali administrar os medicamentos, né, os antivirais, né, conforme prescrição médica. Porque quem passa aí o tratamento, né, é o médico após a sua avaliação. Tá bom, gente? E aí, gente, os sinais de gravidade da gripe são, né? Quando é que a gente sabe que essa gripe ela está evoluindo para algo pior, quando começa a dificuldade respiratória, dor torácica ao respirar, quando a pressão do paciente baixa, quando ele tem alterações do nível de consciência, desorientações e vômitos persistentes. Certo? E aí, gente, nesse caso aqui, o que a gente faz? Comunica a equipe médica, né? Para o paciente aí poder ser avaliado. Quais são os nossos cuidados, né? Os cuidados de enfermagem, né? Evitar contato próximo com pessoas contaminadas, né? Pelo menos 2 metros. Ai, professor, mas eu tenho que medicar o paciente. Você vai medicar, né? Mas você vai medicar o paciente ali, você vai de jaleco, né? Ou então com a roupa própria do hospital. Você terminou de dar a medicação ali do paciente, se aproximou, né? Você vai lavar as mãos, né? Para começar, né? Antes e após todo e qualquer procedimento de enfermagem, deve-se lavar as mãos. Né? Fazer ali a lavagem de mãos com água e sabão, enfim, certo? Evitar contato direto das mãos com olhos e boca sem antes, né, as terem lavado. Lavar as mãos com frequência e evitar ficar em ambientes com pouca circulação de ar e com muitas pessoas. E aí, gente, ó, as diferenças, né, entre a gripe comum e a HN1. Né? Na gripe comum, gente, os sintomas eles se iniciam repetidamente, né, e podem incluir febre, tosse, dor de garganta, dor muscular, dor de cabeça, irritação nos olhos, congestão nasal e fadiga. Né? Já na H1N1, os sintomas eles também se iniciam repetidamente e são praticamente os mesmos de uma gripe comum. Né? Portanto, os sintomas eles podem vir com uma maior intensidade, certo? E aí, gente, aumenta-se, né? Cansaço prolongado, dor no corpo e no tórax, febre alta, dificuldade para respirar, né? Então, além dos sintomas eles virem com maior intensidade, dos sintomas eles serem mais intensos, né? Já tem aí uns outros sintomas, certo? De que é de evolução da gripe comum para algo pior, certo? Ah, professor, então quer dizer porque teve H1N1 daí vai evoluir para uma pneumonia? Não, né? Pode ser que seja só H1N1
que, se tratado corretamente, está curado e acabou. Como eu falei para vocês, uma gripe comum, ela maltratada, né, ela mal curada, ela pode evoluir aí para outras doenças piores, né, como a pneumonia, coisas do tipo. Tá bom, gente? Diferença da gripe por resfriado, ó. Né, eu fiz esses quadrinhos aqui para vocês porque no comparativo assim fica mais fácil de vocês entenderem. Né, ó, febre alta, né? Porém menor, né? Ou menor não, maior do que 38 graus. Isso no caso da gripe, né? No resfriado tem febre? Não, certo? Na gripe, a tosse, como ela é a tosse? Ela é seca e pode se tornar produtiva. O que é uma tosse produtiva? Você começa a produzir secreção, certo? Catarro, né? Aí para vocês entenderem melhor. No resfriado, ela é só uma tosse irritativa, certo? Na gripe, dor de cabeça forte, dores musculares intensa. No resfriado, dores musculares leves. Então é uma dor mais moderada, é uma dor mais tranquila, vamos assim dizer, é uma dor de menor intensidade, certo? Cansaço e fraqueza muito leves, né? Já na gripe não, o cansaço e a fraqueza, ela é mais intensa e pode durar até 2 ou 3 semanas. Na gripe a pessoa sente-se exausta e tem um desconforto no peito, né? No resfriado a pessoa pode ter o nariz congestionado, né? Congestiona-se ali o nariz, escorre coriza e também tem uma dor de garganta. Mas isso aqui tudo, gente, no resfriado é tratado aí, né, com anti com, com medicações leves, né? Há muitas vezes tratado com próprias medicações de casa, certo? E no caso da gripe aqui, né, utiliza-se aí uns antigripais passados, né, pelo médico. As medicações do resfriado também são prescritas, né, conforme prescrição médica, né, os antivirais, né, utilizados aí no caso dos resfriados. Certo, gente? Mas vocês podem ver aí que a gripe, né, os sintomas, eles são bem mais intensos, né, e bem mais fortes do que num simples resfriado. Certo, gente? E aí eu acho que dá para vocês compararem bem. E aí aqui um casal, né, comendo, e aí o senhor diz: eu não estou paranoico, né, com esta questão da gripe suína, querida, mas que eu escutei minha feijoada tossir, eu escutei, né? Vocês aí eram crianças na época aí que nós tivemos a gripe suína, né? Hoje a gente pode trocar aí essa chargezinha aqui da gripe suína por uma chargezinha da Covid, beleza? Mas a Covid, gente, ela ataca aí o sistema respiratório. A gente sabe que ela não é uma gripe comum, né? Ela é uma gripe aí que quando o vírus, né, ele se desenvolve no corpo do ser humano aí, a evolução, né, é para casos de pneumonia severa, certo, gente? Por isso houve tantas mortes, por isso há tanto cuidado. Tá bom, gente? Mas na época aqui da gripe suína também foi algo parecido. Beleza? Gente, ó, para não ficar cansativo e chato, hoje eu vou parar por aqui, certo? Na próxima aula nós vamos aqui iniciar com rinite e vamos falar aí de outras doenças do trato respiratório. Beleza? Façam aí a atividadezinha que eu preparei para vocês, né? Se possível, entreguem no prazo de preferência.
é melhor para vocês e para mim, tá bom? Questão de organização, de tempo, de correção, de tudo, tá bom, gente? E no mais é isso, galera. Participem aí das atividades extracurriculares da escola, participem do círculo de leitura e vamos seguir em frente, galera. Tá bom? A vida não parou e nós estamos aqui. Estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, podem me procurar, certo? Ou qualquer outra coisa também que eu possa ajudar, estou à disposição. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana de estudos e se cuidem. Valeu, topzeiras. Um beijo no coração e fiquem em paz. Se cuide, galera. Até mais. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.